Como dimensionar eletrocalhas e leito e como calcular a taxa de ocupação de eletrocalhas. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um passo a passo real, prático, para você calcular e dimensionar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus projetos e nas suas instalações, tá? Eu vou te mostrar aqui o que a gente pensa do lado da norma, qual que é a boa prática de engenharia, para você sair daqui dominando esse assunto e ser mais um complemento aí na sua capacitação para se diferenciar no mercado, tudo bem? Vamos começar nosso conteúdo aqui e antes, se você for chegar agora aqui, né, conhecer o nosso trabalho, muito prazer. Sou Anderson Campos, bem-vindo à Escola de Elétrica e se inscreva aqui no nosso canal para conhecer e receber sempre nosso conteúdo sobre projetos elétricos, instalações elétricas e empreendedorismo na área elétrica, beleza? Bom, vamos começar aqui então. Eu já estou trazendo essas 4 imagens, né? Aqui eu tenho a eletrocalha, a famosa eletrocalha perfurada e a eletrocalha lisa. São dois modelos aí que você pode estar trabalhando no seu dia a dia. Cada uma tem seus prós e contras, né? Não vou entrar nesse mérito aqui hoje, porque a questão é dimensionamento. Pô, Anderson, mas qual que eu utilizo? Cara, as duas você vai utilizar muito bem. Claro que a perfurada ela tem um sistema de ventilação melhor, só que tem locais aí que infelizmente o pessoal acaba conseguindo acessar, né? Infelizmente o pessoal marginal aí usa e rouba cabo. Então a lisa tem a vantagem em relação a isso. Então tem muita questão da acessibilidade nas eletrocalhas, tá? Mas tecnicamente as duas vão funcionar bem legal, tá? Não tem problema não. A gente pode até fazer um vídeo mais pra frente para falar dos benefícios de cada uma, se você quiser. Coloca aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas basicamente a gente utiliza a eletrocalha quando a gente tem que passar um número maior de circuitos e não dá para passar tudo no eletroduto, senão fica um fator de agrupamento muito alto e aí você vai ter um problema no dimensionamento dos cabos elétricos, né? Então quando começa a ter muito cabo a gente tem que usar a eletrocalha. E o leito, né? O leito aqui tem essas imagens aqui, ó. O leito ele serve para quando a gente tem que passar uma quantidade grande de cabos e grande a seção, né? A seção do cabo é maior. E aí quanto maior a seção do cabo e maior a quantidade, mais pesado vai ficar esses cabos. Então a gente utiliza, até tem essa imagem aqui para ilustrar, né? O leito vai ter ele mecanicamente, né, a estrutura dele é mais reforçada, ele é melhor para suportar cabos de seções maiores e mais pesados. E aí, o dimensionamento que eu vou mostrar agora para você serve tanto para a eletrocalha quanto para o leito. É o mesmo cálculo, porque ambos são objetos retangulares ou quadrados. No caso da eletrocalha, né, leito geralmente ele é mais retangular mesmo. Então vamos começar aqui falando dessa parte do dimensionamento. Deixa eu ajustar aqui na tela. O que acontece? A parte de eletrocalha, a norma não deixa muito claro, ela não cita muito bem a parte de eletrocalha. Então a gente olha para o eletroduto, porque isso tem lá na norma NBR 5410. A gente tem uma regra lá que para 3 condutores ou mais, passando no conduto elétrico, no eletroduto, né, eu considero uma área ocupável de no máximo 40%. Ou seja, de 100% da área do meu eletroduto eu posso preencher com cabo apenas 40%, até 40%. 60% fica vago. Então eu trago essa mesma lógica para a eletrocalha. Então eu considero aqui 40% de área ocupável e 60% eu deixo vago, ok? Aí tem uma questão que é até 30% eu chamo de taxa de expansão. Então, quando você vai usar eletrocalha no empreendimento comercial, industrial, é muito natural que possa haver uma ampliação, né? Então a gente coloca esses até 30%, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 30, não precisa ser mais que 30. Eu adiciono mais 30% pensando numa futura expansão. Beleza? Eu vou mostrar isso no cálculo, vai ficar mais claro, né? Então aqui eu tenho o desenho da eletrocalha, eu coloquei um exemplo de uma eletrocalha 50 por 100, né, em milímetros, altura e largura, e aí eu tenho um exemplo aqui dos cabos posicionados dentro da eletrocalha. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que observar o diâmetro dos cabos. Eu tenho que, para você entender assim, eu tenho que pensar qual é a área total que esses cabos vão ocupar dentro da eletrocalha, para eu saber se a dimensão dessa eletrocalha comporta, dentro dos 40% que eu posso preencher, né, comporta esses cabos. Então basicamente eu tenho que calcular a área de todos os cabos para descobrir a área total e ver se essa área total que os cabos vão preencher estão dentro do 40%. Beleza? Essa é a lógica, eu falando em palavras. Agora, como é que funciona na prática? Eu tenho 2 fórmulas aqui, né? A primeira fórmula é o cálculo de área do cabo, que é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. E eu tenho também o cálculo de área da eletrocalha, que é lado vezes lado. É matemática básica que a gente estudou na escola, né? Objeto quadrado ou retangular, lado vezes lado. E aí, eu tenho umas tabelas aí de fabricantes, né, que me dão dados dos cabos. Então essa tabela aqui tem livros também, se você pesquisar, mas da onde que vem? Dos fabricantes dos cabos, né? Então nesse exemplo aqui, cabo de 2,5.
a seção nominal milímetros quadrados é 2,5, só que o diâmetro dele externo, que é o diâmetro total, é de 3,5. Então esse 3,5 que eu vou substituir aqui na fórmula para calcular, por exemplo, a área de um cabo de 2,5. Se eu tiver 10 cabos de 2,5, eu calculo de 1 e multiplico por 10. Não é tão complexo quanto pode parecer não, tá? Você calcula um cabo, a seção, a área ocupada total desse cabo e multiplica pela quantidade de cabos que você tem dessa seção. Eu vou trazer um exemplo prático aqui, ó, que a gente tem uma legenda de circuitos, né? Então eu trouxe aqui uma maneira ilustrativa, né? Como se os cabos estivessem dentro da eletrocalha. Claro que isso aqui não é uma escala real, tá? É só um desenho ilustrativo. E aí eu tenho a legenda aqui para me auxiliar a entender a parte técnica disso daqui. Se você não sabe ler, você vai aprender a ler fiação elétrica agora, tá? Então aqui eu tenho 3 circuitos bifásicos com condutor de proteção. Essa linha aqui significa condutor fase. Essa outra também condutor fase, e aqui a numeração, circuito 1 de força, né? Um circuito de tomada, por exemplo. Então significa que é um circuito bifásico, circuito número 1, outro circuito bifásico número 2, outro circuito bifásico número 3 e o condutor de proteção que vai derivar nesses 3 circuitos, ok? Aqui embaixo eu não tenho a indicação da seção do cabo porque ele é de 2,5. Já fica uma dica aí de leitura de projeto. Você pegou uma planta elétrica para analisar, não está indicado a seção desse cabo, geralmente, né? É uma boa prática de mercado que você não colocar ali significa que é 2,5. Nos meus projetos eu coloco uma nota escrito, a gente ensina isso inclusive lá no curso Projeto Elétrico na Prática, se você quiser conhecer um pouco mais e aprender projetos do zero ao avançado aí, residencial, predial, comercial, residencial de alto padrão, vou deixar o link aí na descrição e nos comentários fixado. Mas a gente coloca uma nota escrito exatamente isso, né? Todos os circuitos que não estiverem indicados são de 2,5. E aí, o que for diferente, a gente coloca essa nota aqui, ó. Cabo de 4mm, cabo de 6, beleza? Então, nós temos aí 3 circuitos bifásicos e o condutor de proteção. Tudo isso aqui é de 2,5. E aí, eu tenho mais 3 circuitos bifásicos, né? Ó, fase-fase, circuito 4, fase-fase, circuito 5 e assim por diante. Todos eles de 4mm. Aí eu tenho um outro condutor de proteção que também é 4mm aqui. Isso aqui é uma maneira da gente representar isso. E aí depois eu tenho 4 circuitos que são trifásicos. Fase, fase, fase do circuito 7, fase, fase, fase do circuito 8 e assim por diante. Aí aqui é tudo cabo de 6. Então esse é o nosso estudo de caso aqui pra gente dimensionar. Tudo isso aqui tá dentro da eletrocalha. Daí eu tenho a nossa tabelinha aqui que eu vou pegar os diâmetros externos do cabo de 2,5, o diâmetro externo do cabo de 4mm, o diâmetro externo do cabo de 6. E a gente vai preencher isso na fórmula. Aí o que acontece? Primeira etapa é calcular a área ocupada dos cabos de 2,5. Então eu vou simplesmente pegar aqui, ó, 2,5. Qual que é o diâmetro externo? 3,5. Então vou preencher aqui na fórmula, vai dar 9,62. Esse 9,62 é a área ocupada total de um cabo. Como eu tenho 7, eu multiplico por 7, vai dar 67,34. Por que 7? Porque tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E desses de 4mm vai ser igual, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente calculou para 2,5 e agora a gente calcula para 4mm aqui, ó. Tem um bichinho voando aqui, tá querendo participar da aula, mas vamos lá. A gente vai calcular o de 4mm. Aí vai ficar π vezes 4 ao quadrado sobre 4. Por que 4? Tá aqui, ó, tabelinha, diâmetro externo 4. Então deu 12,56 para um cabo, multiplico por 7, porque tem 7 cabos de 4mm quadrados, deu 87,96. Depois eu calculo também para o cabo de 6mm. O diâmetro dele é 4,6, a área ocupada é 16,61 para um cabo, só que aqui eu tenho 12 cabos, que é aqueles 4 circuitos trifásicos, né? Então eu tenho 3, 6, 9, 12. Então deu aqui 12. E aí deu 199,42. Agora eu somo todas essas áreas. Então eu faço aqui a somatória de todas as áreas calculadas e chego no valor de 354,72. Presta bastante atenção agora, tá? Esse valor é a área total ocupada por esses cabos que a gente deu de exemplo. Só que aí eu multiplico por 1,3 para adicionar 30% de margem de taxa de futura expansão, baseado na área que a gente calculou, que é a área ocupada. Se eu analisar só a área ocupada, é 354, mas eu multiplicando por 1,3, eu estou pondo mais 30% de margem para uma futura ampliação. E aí o resultado deu 461,13, ok? Então esse 400 é o que a gente vai considerar como a área ocupada, né? Na verdade, a gente vai considerar como área ocupada pelos cabos. Tem a margem de expansão, mas vamos falar de área ocupada. Aí agora a gente vai calcular a área ocupável não, a gente vai calcular a área da eletrocalha, tá? Então a eletrocalha é lado vezes lado, é altura vezes largura. A altura é 50, a largura é 100,
né? Então fazendo a conta vai dar 5.000 milímetros quadrados. Isso é a área total da eletrocalha. Só posso preencher 40% dela. Então 40% de 5.000 é 2.000, é 0,4 vezes os 5.000, que vai dar 2.000. Então eu posso pôr cabos ali e preencher até 2.000 milímetros quadrados para eu ficar dentro dos 40% e respeitar isso, tá? E aí eu analisando os 461, que é a área ocupada pelos cabos, ela é menor do que os 2.000, que é os 40% da eletrocalha, eu posso seguir com essa eletrocalha se eu quiser. Só que aí tem uma provocação que eu deixei de propósito aqui. A eletrocalha, você vai ver que ela ficou até sobredimensionada, né? Porque, poxa, 461 para 2.000, né? Dá para pôr muito cabo ainda aí nessa eletrocalha aqui de 50%. Então você fica um exercício até para casa, não acabou o vídeo ainda, eu tenho mais coisa para te passar, mas fica até um exercício, é uma provocação mesmo. Se você pôr uma eletrocalha de 25 por 50, o que vai mudar? Então faça isso, depois coloca o resultado até aqui nos comentários que eu quero saber. Você pode pegar e comparar, fazer 25 vezes 50, tira os 40% para você descobrir qual é o que você pode preencher até 40% e compara com esse 461, né? Então você pode ver que talvez você vai conseguir aí usar uma eletrocalha menor que a gente fez aqui, foi só um exemplo mesmo. Então, olha só, esse aqui é o dimensionamento na prática da eletrocalha. Você pode montar esses cálculos numa planilha onde você preenche alguns dados e ele já calcula para você, se preenche a quantidade dos cabos, né? E aí, para descobrir esses diâmetros externos, você pode consultar um site, manuais de fabricante, né? Ou se você tiver interesse em querer entrar também no nosso curso Projeto Elétrico na Prática, lá tem uma planilha que já te dá tudo calculado isso daqui, algumas coisas só que você vai preencher. Tudo bem? A gente também ensina lá dentro do curso todo esse passo a passo se você tiver interesse, ok? Mas agora eu quero saber de você, ficou alguma dúvida? Deu para entender? Foi confuso? Espero que eu tenha conseguido passar aqui para você da melhor forma possível, didática, tô me esforçando para isso, né? Deixa aqui nos comentários se você gostou, tem dúvida, tema para próximos vídeos, e se gostou, pô, curte aqui, né? Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativa a notificação, e eu também vou deixar um vídeo para você aqui, vai aparecer um vídeo para complementar esse assunto aqui, eu acho que você vai gostar bastante. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Vamos pra cima!